Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui de volta assistindo a segunda aula do reforço de matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos dividir ela em duas etapas. A primeira etapa é a correção da atividade, que teve aí algumas dúvidas, né? O aluno não pode esquecer que quando eu quero fazer a divisão de um número pelo outro e saber se ele realmente é divisível, eu preciso pegar um número que seja maior ou igual a esse primeiro número. Por exemplo, na atividade 1, 2, 3, tinha situações onde nós tínhamos um conjunto de valores numéricos e perguntava assim, preste bem atenção nessa pergunta, por isso é que eu estou dando bastante ênfase já na abordagem inicial da nossa aula. Verifique se os números do conjunto abaixo, aí tinha lá o conjunto 2, 3, 4, 5, 6, pulava o 7, 8, 9 e 10, são divisíveis pelo número abaixo. Gente, para que um número seja divisível de outro número, eu preciso ter esse número do mesmo valor ou maior do que ele. Vamos direto, objetivamente falando, aonde o professor quer chegar. O 2, ele não é divisível por 10, porque o 2 ele é menor. Eu consigo realizar uma divisão, eu consigo fazer uma divisão de 2 por 10 e eu sei que o resultado é 0,2. Mas lembre-se, no estudo do capítulo 6 e do capítulo 7, nós estamos procurando divisores e um número só pode ser divisor de um outro se o resultado da conta for resto zero. Se o resto não for zero, esse número não é divisível. Ou seja, eu consigo dividir 2 por 10, mas o 2 não é divisível de 10. O contrário, sim. 10 eu consigo dividir com 2. 10 dividido por 2 é 5, o resto zero. Então, nesse caso, sim, o 10 é divisível por 2, mas não o 2 é divisível por 10. Vamos lá para as questões da atividade, para não ficar nenhuma dúvida? Eu trouxe aqui para vocês, na segunda aula, a síntese do capítulo. É importante que você faça a leitura da síntese do capítulo, por quê? Porque ela aborda de forma bem objetiva aquilo que foi apresentado e estudado no capítulo. Então, eu peço que você pause esse vídeo agora, para que você faça a releitura da síntese do capítulo. Então, a gente vai ver nessa aula números primos, que é o final do capítulo 6, que a gente abordou bastante sobre isso. Aí a gente vai ver, nesta aula número 2, a atividade corrigida, a gente vai corrigir a atividade 2, e aí nós vamos entrar no aprofundamento de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo, gente? Então, deem a lidinha, por favor, aí nos 3 recortes da síntese que o professor fez, dê uma pause, né? Acabe de ler. Esse é um outro recorte da nossa síntese. Temos que fazer a leitura para entender o que a gente estudou no capítulo anterior. E agora sim, a gente vai fazer o trabalho de números primos e depois mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Certo, gente? Vamos em frente. Então, sexto ano, na aula anterior relembramos como verificar se certo número, olha só, se certo número é divisível pelos números naturais, de 2 até 10, com exceção do número 7, que a gente não tem uma propriedade muito bem definida, né? É muito mais difícil eu decorar a propriedade quando o número é divisível por 7 do que realmente chegar lá e executar essa divisão, para saber se o número é divisível por 7 ou não. Então, sexto ano, este número que eu estou analisando, ele tem que ser maior ou igual a esse valor que eu estou procurando de se ele é divisível ou não. Do exercício 1, 2, não é uma questão de pegadinha, o professor fez isso para que realmente a gente dê importância àquilo que mais complica o aluno, às vezes é a leitura do enunciado. Então, o professor não quer, a matemática não está buscando nesse exercício aí, você dividir esses números aqui, por um certo número. E sim, um certo número por esses valores aqui. Perfeito? Vamos em frente? Então aí, precisamos rever a síntese, então eu peço que você dê uma pausa no vídeo, releia a síntese do capítulo, para que a gente consiga avançar. Importante a síntese. Outra que você precisa dar pausa, aí a síntese que fala sobre as propriedades. Dá uma lidinha aí, vê o que você consegue
botar na cabecinha e não pode esquecer, as propriedades é algo que é próprio dela, certo? E aí, os critérios de divisibilidade, perceba, ó, 2, 3, 4, 5, 6, o autor aqui, ele pulou o 7 e a gente também pulou o 7, só que na apresentação da aula 1, o professor apresentou os dois critérios para saber se o número é divisível por 8 ou não, por 9 e por 10. Então, faça pausa no vídeo e dê mais uma lidinha para que não fique nenhuma dúvida. Gente, a prova está aí e a nossa proposta é a gente buscar um 10. Combinado? Iniciaremos com a correção da atividade número 1. Já recebi a maioria das atividades que foram mandadas, o professor já está analisando. Não foi corrigido ainda, porque primeiro eu queria passar a correção. Para vocês, para aí então eu poder corrigir com vocês. Não se preocupe que, eu errei, eu pensei que era assim, eu pensei que era dessa maneira. Não se preocupe, sexto ano, não se preocupe, porque o professor não está dando nota. O professor está avaliando o aprendizado. Isso aqui é uma aula de reforço. Você tem que se preocupar com a nota lá na avaliação da P2. Correto? Vamos em frente? Então tá aí, olha aquela situação que o professor já abordou inicialmente na aula. Verifique se 6. Se o 6 é divisível por 26. É isso que eu preciso que vocês entendam, gente, ó. Se 6 é divisível por 26, eu consigo realizar essa divisão. Mas o que a maioria dos alunos pensaram na pré-correção que eu já fiz? Que era analisar se o 26 era divisível por 6, como nas outras atividades. Não. Então, a resposta correta a essa pergunta é não. 6 não é divisível por 26 porque 6 é menor que 26. E para que o número seja divisível pelo outro, eu tenho que realizar a divisão e o meu resto ser 0. Se não for 0, não é divisível. Todas as alternativas da questão 1 trabalhavam essa ideia, tá? Para que você fixe bem. Para que eu tivesse um número divisível por 6, ele tinha que ser 6, 12, 18 e assim por diante. Aí eu pegaria esses valores e dividiria por 6. Mas não dá porque 6 é menor. Então, eu tenho que pegar o 6 e dividir por 48. Ó, esse que é menor do que esse, então esse não é divisível por esse. Para ser divisível, teria que ser ao contrário, o que a maioria fez aí, né? Na prévia que o professor já levantou. Ó, 48 dividido por 6. Claro, 6 vezes 8, 48. Aí sim, 48 é divisível por 6. Mas 6 não é divisível por 48. Não vamos errar na prova. Aqui pode errar, na prova não pode. A mesma ideia na questão 6, ó. Na questão C, 6 não é divisível por 72 porque ele é menor. E assim também vai acontecer na D. 6 é menor do que 86, então não é divisível. E aí, a última na questão 1, 6 não é divisível por 100. E também o inverso também não seria, né? 100 também não é divisível por 6. Tranquilo então, gente, a questão 1. A questão 1, nenhuma das alternativas é verdadeira. Todas elas são falsas. Nenhuma delas, o 6 é divisível pelos valores que tem aqui embaixo. Perfeito? Não vamos errar mais. Então, sexto ano, não é pegadinha. O professor não faz pegadinha. O professor está trabalhando para que você fixe bem esse conteúdo para que não tenha problema. Um número é divisível por outro número se esse número é maior ou igual a esse segundo número. Na questão 2, a gente vai se deparar com a mesma situação da questão 1. Eu peço para vocês analisarem o conjunto A, que tem os números 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10, e identificar se esses valores aqui, ó, são divisíveis pelos números que estão aqui embaixo. Todos esses números aqui são menores do que 14. Ou seja, nenhum deles vai ser divisível por 14.
Eu sei que você fez o quê? 14, muitos fizeram, né? 14 dividido por 2, aí o resto é 7, então é um divisor. Mas não foi essa a pergunta, sexto ano. A pergunta é se esses valores são divisíveis por 14. E não se 14 são divisíveis por esse valor. Correto, sexto ano? Vamos para a próxima? Tá aí, ó. 18. Eu continuo tendo um número maior do que o número que estão dentro desse conjunto aqui, ó. Ou seja, nenhum desses números aqui são possíveis de realizar a divisão por 18. Eu consigo fazer a conta? Consigo realizar a divisão, mas não são divisíveis. Este aqui é divisível por 9, mas 9 não é divisível por 18. Fixa bem aí, fixa bem aí, sexto ano. 25, a mesma ideia, ó, 25, ele é maior do que os valores que estão aqui. Então, este aqui, ó, eu consigo identificar que é divisível por 5. Mas o 5 não é divisível por 25. Então, não é possível. Questão D, está acabando. Quais desses aqui são divisíveis por 45? Nenhum desses números aqui eu consigo realizar uma divisão por 45 e ter um resto zero. Este aqui eu consigo dividir por 5, eu consigo dividir por outro valor numérico que você identifica aí ou não, mas 5 não dá para dividir por 45. Sexto ano, a gente não tem mais tempo de voltar atrás. A nossa prova está chegando, então fixa bem esse conteúdo para a gente tirar um 10 na P2. E a última, a mesma ideia, né? 54. 54 é maior do que os valores que estão aqui, então eu não consigo identificar dentro desse conjunto um que seja divisível por 54. Certo, sexto ano? Então essa era a última questão, a última alternativa, né? Da questão número 2. Corrigimos a questão número 1 e corrigimos a questão número 2. Vamos para a questão número 3, que é um pouquinho mais trabalhosa?